Eu venho aprendendo idiomas há 3 anos. Atualmente eu falo 4, incluindo o português. And I'm about to share with you some really great tips and what I had to do to get here. Pero claro, no voy a explicarlos con todos los detalles en este vídeo. Mais si vous voulez, je peux faire une vidéo pour expliquer un peu plus et vous montrer ma routine d'apprentissage. Agora sim, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que é novo aqui, meu nome é Jennifer Victoria e esse é o meu canal onde eu falo sobre idiomas. Basicamente mostro como que eu aprendi esses idiomas sozinha com o intuito de te ajudar a fazer a mesma coisa. Já quero deixar claro aqui no começo que esse vídeo está voltado mais para o âmbito dos pensamentos, dos hábitos que eu tive que criar ou que eu tive que largar para poder aprender os idiomas que eu aprendi e não no âmbito das técnicas que eu fiz, dos estudos que eu segui, da rotina que eu tive que criar. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando a minha rotina metódica de como o que eu fiz para poder aprender os idiomas. Agora sim, sem mais enrolações, porque eu já falei demais, o primeiro costume que eu tive que criar foi o de acreditar que eu era capaz de falar os idiomas. Eu sei que soa muito clichê, realmente, infelizmente, essa frase soa muito clichê. Eu também não sou a maior fã das frases motivacionais, mas é que isso aqui é muito verdade mesmo, e não só para os idiomas, eu acredito que para muitas áreas da vida que a gente quer aprender alguma habilidade, a gente precisa primeiro acreditar que a gente é capaz de fazer aquela habilidade. Para dar um exemplo concreto para vocês, quando eu comecei no inglês em 2023, eu costumava repetir essas duas frases: I'm going to be fluent e também I'm not gonna give up until it happens. Vamos pro próximo passo, que é bem menos abstrato, que esse daqui é mais prático, uma coisa que você consegue fazer todos os dias, que é basicamente sentar na cadeira e estudar por 1 hora. Eu tinha condições de fazer isso e fiz isso durante 1 ano, 2 anos na realidade, e funcionou muito para mim. Pode ser que você não tenha o tempo de fazer isso. Nesse caso, eu só diminuí um pouco mais a duração do seu estudo. Você pode fazer 40 minutos, 45 minutos, 30 minutos, talvez até menos, mas eu realmente preferia que você fizesse mais. O que eu estudava, basicamente, quando eu sentava na cadeira para estudar, eram vídeos do YouTube, os materiais que eu usava, vídeos do YouTube, artigos, eu amava ler artigos para estudar, e em última instância, não era muito que eu fazia isso, eu usava séries ou sites para estudar. Os materiais são realmente bem básicos, todo mundo tem acesso a todas essas coisas que eu falei aqui, então realmente não é um bicho de 7 cabeças, é só você saber como usar aquilo ali para aprender de forma correta e com sucesso. Quando eu comecei em 2023, eu estudava todos os dias, menos final de semana, por 1 hora ali na cadeira, na minha escrivaninha. Ficava 1 hora ali estudando e eu não saía, não parava, enquanto não desse 1 hora de estudo. Isso, inclusive, eu fiz tanto com inglês quanto com espanhol. Comecei espanhol com 6 meses de aprendizado de inglês, então eu tive que segurar duas línguas no mesmo ano, e nas duas eu era um pouco iniciante. Na realidade, no inglês eu já tinha um nível intermediário, mas no espanhol eu estava iniciando, então eu tinha que estudar 2 horas no total das duas línguas, 2 horas de estudo ali na mesa, porque fora da mesa, fora do estudo na cadeira mesmo, eu tinha contato com as línguas através tanto do meu próprio cérebro, toda hora querendo formar frases naquela língua e tudo mais, quanto através de pessoas que eu seguia no Instagram, pessoas que eu seguia no YouTube e músicas também que eu amava escutar em inglês. Tudo isso foi fazendo a imersão e foi acrescentando muito, foi agregando muito para a vida de estudos também, porque se fosse só os estudos, se eu estudasse só 1 hora por dia e depois esquecesse da língua, eu tenho certeza que seria muito mais difícil. Inclusive, eu quero ressaltar que esse segundo passo de sentar na cadeira e estudar, que é bem óbvio também, foi o melhor passo e o mais significante, digamos assim, para minha jornada com o inglês e com o espanhol. O próximo costume que eu tive que criar, o próximo passo que eu tive que seguir, foi o de me tranquilizar com o fato de eu não entender tudo. Esse é difícil. Por que que é muito difícil? Porque a gente não gosta da sensação de ficar perdido, de não entender tudo, de se sentir ignorante, de se sentir como um bebê. Quando você assiste, por exemplo, uma série em inglês e você acabou de começar o inglês, você vai ficar super perdido. E tem gente que se sente muito incomodado com isso e às vezes até para porque não consegue. Eu também era assim e eu tive que desenvolver essa tranquilidade em relação a não entender tudo. Hoje, por exemplo, quer dizer, ontem em francês, eu estava assistindo uma série em francês sem entender tudo, entendendo grande parte, mas não entendendo completamente, e super ok com isso, porque é uma fase, é simplesmente uma fase e vai passar, e é normal que isso aconteça, eu tenho que ficar ok com isso. É claro que você tem que ter o equilíbrio aí, porque também não dá pra você pôr na mente que tá tudo bem não entender nada pra sempre, porque eu sou tranquila quanto a isso, porque a Jennifer falou que eu tenho que ficar tranquila quanto ao fato de não entender tudo. Espera aí, você tem que estar tranquilo com o fato de não entender tudo se você não é avançado, mas você também tem que ter uma curiosidade, talvez proporcional um pouco abaixo dessa tranquilidade sua, para que você consiga manter aquele, sabe,
aquele balanço de não é tão difícil pra mim, mas também não é tão fácil, porque se for muito fácil eu fico muito relaxado e se for muito difícil eu fico desmotivado. Então tem que ser aquele realmente aquele balance, aquele equilíbrio. O próximo costume que eu tive que construir, ou que eu já até tinha antes, era o interesse pela cultura das pessoas que falavam a língua que eu estava aprendendo. Isso torna o seu aprendizado muito mais leve, muito mais divertido, porque se você gosta de algum aspecto da cultura dessa língua que você aprende, vai ser mais fácil para você, vai ser mais fluido para você. No meu caso, com o inglês sempre foi assim, porque eu sempre gostei das músicas, por exemplo, dos Estados Unidos, sempre gostei dos filmes de lá, sempre gostei de certas pessoas que moram lá. No caso do espanhol, foi algo que eu tive que desenvolver. Para quem não sabe, eu odiava espanhol quando eu comecei a aprender, eu realmente nem gostava do idioma. Eu comecei a gostar bastante do sotaque das pessoas que moram em Madrid, Barcelona, Andalucia, além de ter começado a gostar de produções ali cinemáticas de filmes que foram feitos lá em Madrid, por exemplo. Então, era muito legal assistir. E pelo francês tinha o fato de que muitas obras literárias foram escritas por franceses. Eu posso citar, inclusive, Victor Hugo como exemplo, que eu tô lembrando agora. Então eu pensava, eu vou começar a aprender francês e um dia eu vou conseguir ler essas obras no idioma original delas. Enfim, é muito importante que você descubra alguma coisa que te agrade nessa cultura, inclusive, tem muita gente que começa a aprender um segundo idioma justamente porque gosta da cultura das pessoas que falam esse segundo idioma como primeira língua. Agora, para o último passo, que com certeza segura todos esses na mão, e se você não tiver esse aqui, não vai dar em nada o seu aprendizado. Não ia dar em nada o meu também se eu não tivesse mantido esse hábito aqui, que é o de desenvolver gosto pela rotina. Gente, aprender um idioma é rotina. Não tem como aprender um idioma em um dia, overnight. Não tem como. Se você não tiver uma rotina de aprendizado, e como eu disse, não é necessariamente passar uma hora estudando a mesa que nem eu fazia, não precisa ser igual eu, mas criar o hábito de ter contato com aquela língua, de falar ela, de escutar podcasts nela, de ver debates nela, qualquer coisa que seja do seu interesse nessa língua, com certeza vai ser fracassado o seu projeto de aprender essa língua. É por isso, inclusive, que muita gente desiste de aprender um idioma, porque vê que realmente, se não tiver constância, não vai chegar em lugar nenhum. Se você é uma pessoa inconstante, é claro que existem métodos mais facinhos de você manter o contato com o idioma, mas, na minha opinião, vai pelo mais difícil mesmo e desenvolva a constância mesmo se você não é constante. Aqueles dias que você estiver para baixo, com raiva, cansado, não importa, você vai treinar o seu idioma naqueles dias também. Só que nesses dias em específico, você pode, claro, dar uma manobra, fazer alguma coisa que seja um pouco mais interessante, ou um pouco mais relaxante, sei lá, alguma coisa que seja menos cansativa, para que você mantenha essa chama acesa sem se pressionar muito, sem forçar muito a barra, para que você acabe simplesmente desistindo, não acabe desistindo desse idioma. Chegamos no final do vídeo, essas são as 5 práticas que você precisa desenvolver, caso você não tenha desenvolvido. Se o que eu falei aqui foi óbvio para você, isso é muito bom também, porque o óbvio também precisa ser dito e repetido, mas se alguma coisa que eu falei aqui foi inovador para você, tenta pôr em prática aí na sua casa e veja se não funciona. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha gostado dele. Se sim, não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal, que aqui eu falo sobre idiomas. Se você assistiu até o final, muito obrigada e parabéns. Eu te vejo no próximo vídeo. Bye!